A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que hoje nós estamos aqui na nossa segunda aula da carta escrita aos Colossenses. Como é bom podermos caminharmos juntos nessa jornada aí de aprendizagem, nessa jornada de conhecimento. E eu espero que de alguma forma você possa estar sendo abençoado através desse conteúdo. Hoje eu gostaria de trazer à sua memória um pouquinho do que nós aprendemos ontem. Se você não assistiu a aula de ontem, eu te convido aí a esta aula, lembrando que o conteúdo do Saber Bíblia sobre a carta escrita aos Colossenses, ele ficará disponível aqui no canal do YouTube apenas por uma semana. Então aproveite, separe um momento, leia essa carta, separe um momento para assistir essas aulas, aproveite esse conteúdo da melhor maneira possível. E como eu falei ontem também, curta, compartilha, comenta. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para nós. Apesar de nós não conseguirmos colocar nossas aulas ao vivo, esse era o meu desejo, mas eu creio que nós ainda estaremos aqui em nome de Jesus ao vivo com vocês. Mas apesar de eu não conseguir colocar ao vivo, se você colocar aqui alguma dúvida, algum comentário, eu farei questão de estar respondendo. Para mim será um prazer poder estar compartilhando com vocês aquilo que eu aprendi e também aprendendo com vocês, tá bom? Então, vamos orar para nós iniciarmos essa aula e que o Senhor possa te abençoar, seja onde você estiver, em que momento você estiver, que Deus possa falar profundamente com você. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, Pai, nesta noite eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Meu Deus, apesar de hoje não ter conseguido colocar esse conteúdo durante o dia, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que te servem. E eu creio, ó Pai, que esse momento foi o melhor momento que o Senhor reservou para nós estarmos estudando a Tua Palavra. Não sei, Senhor, se a pessoa que está me ouvindo agora está ouvindo nesse mesmo horário, se ela está ouvindo pela manhã, pela tarde, eu não sei, Pai, mas eu te peço que o Senhor possa ir ao encontro desta pessoa. Deus, essas barreiras geográficas que eu não posso romper, mas que o Senhor rompe. Essas barreiras emocionais que eu não posso romper, mas o Senhor rompe. Deus, toda barreira espiritual que se levante, meu Pai, para impedir que essa pessoa compreenda a Tua Palavra, eu te peço que o Senhor venha lançar por terra e que o Senhor venha ser glorificado através, Senhor, desse estudo. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que se dispuseram a, neste momento, aprender mais da Tua Palavra. Deus, que elas possam sentir quão maravilhoso é se aproximar da Tua Palavra, Pai, para viver uma vida transformada. Pai, é o que eu te peço nesta noite e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, vamos lá. Fazendo um pequeno resumo aqui da aula de ontem. Ontem nós aprendemos sobre a autoria da carta escrita aos Colossenses, que provavelmente foi o apóstolo Paulo. Na realidade, a maior parte dos teólogos assim acreditam. O contexto da cidade, a cidade de Colossos era um centro comercial em decadência, mas que vivia uma cultura muito misturada por gregos, por judeus, e por isso a igreja sofria essa influência também. E essa igreja, ela provavelmente, isso nós vimos na aula de ontem, tá? Ela foi fundada por Epáfras, um dos discípulos de Paulo. Esse homem provavelmente se converteu através do ministério do apóstolo Paulo e provavelmente ele estava ali em Éfeso quando Paulo esteve ali durante 3 anos e saindo daquela cidade, Epáfras foi para Colossos e ali fundou esta igreja. O tema da carta é a supremacia e suficiência de Cristo. E por que isso? Porque o apóstolo Paulo quer apresentar Jesus Cristo como suficiente para transformar a vida do cristão.
Os cristãos de Colossos, eles estavam vivendo um risco espiritual por estarem indo através de misturas de culturas gregas, rituais, acreditando que as suas obras os salvavam. E aí Paulo vem apresentando Jesus Cristo como suficiente, Jesus Cristo como o autor de todas as coisas e também ele, aquele que transforma e muda a vida de todo aquele que nele crê. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a data, ela provavelmente foi escrita entre o ano 53 a 61. Então você vai ver em alguns estudos mudando, alterando um pouquinho a ideia dessa data, mas geralmente ela fica dentro deste período, porque é o período em que o apóstolo Paulo estaria preso em Roma e antes de sua morte. Então vamos lá, vamos entender o que nós vamos estudar hoje. Ontem nós falamos do capítulo 1 e vimos que o apóstolo Paulo orava pela igreja de Colosso. O apóstolo Paulo via que existia uma boa semente do evangelho ali em Colosso, mas essa igreja ainda sofre, porque existe a influência de religiões pagãs, de religiões gregas e até mesmo de rituais judaicos. Então o apóstolo Paulo, com muito cuidado, ele vem trazendo uma saudação, e nesta saudação ele já vai exaltando a paz que o Senhor Jesus Cristo dá, a alegria que o crente experimenta ao se relacionar com Cristo. E Paulo também no capítulo 1 levanta aquele louvor magnífico sobre Jesus Cristo ter estado presente em toda a criação. E não só ter estado presente, como ele ter sido o autor de toda a criação. Isso é lindo, isso é magnífico. Paulo também fala muito bem sobre isso aos Romanos. E por que nós estamos ressaltando aqui? Porque quando eu entendo que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo e que todas as coisas voltam para Ele, eu lembro que Jesus Cristo é o centro. E Ele não é só o centro da criação, como Ele deve ser o centro da minha vida. Ontem eu falava sobre isso. Quando eu tenho Jesus como centro da minha vida, aí eu experimento as demais coisas indo bem. Quando nós falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não estamos falando que todas as coisas serão boas, mas que tudo que acontecerá será para o meu bem. Hoje mesmo eu estava falando com a minha filha de 7 anos, e vou dar esse exemplo aqui só para você entender. Ela queria ir antes à escola e não dava para ser dessa forma. E aí eu fui contando para ela algumas situações, como o atentado, né, às Torres Gêmeas, onde algumas pessoas, não sei se você já leu esse texto, naquele dia do atentado, no 11 de setembro, algumas pessoas que trabalhavam naquele prédio perderam o trem. Algumas ficaram presas no trânsito, outras perderam a hora. E essas pessoas não estavam naquele local na hora do acidente. Mas olha bem que talvez naquele momento que aquela pessoa estava presa no trânsito, ela não entendia dessa forma. Ela não entendia como um benefício. Ela provavelmente estava pensando, poxa vida, eu vou chegar atrasado, vou receber uma bronca, meu Deus, outro dia, por quê? Por quê? Só que foi para o bem. Então, quando eu entendo isso, quando eu compreendo que até mesmo aquilo que aos meus olhos parecem maus, na verdade cooperam para o meu bem, eu começo a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Assim como José, que eu citei ontem, que não sabia de nada do que Deus faria,
mas mesmo estando como escravo, ele temia o Senhor, estando na casa de Potifar, ele temia o Senhor, estando aprisionado, ele temia o Senhor, e chegando diante de Faraó, ele também temia o Senhor. Então, o que fez toda a diferença? O temor ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele fala isso ali no capítulo 1 de Colossenses, mostrando que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo e todas as coisas voltam para Ele. Então já fica claro no capítulo 1 que Jesus deve ser o centro da nossa vida. E já grifa isso, irmãos, em nome de Jesus. Por quê? Quando eu compreendo, deixa eu voltar aqui, quando eu compreendo que Jesus no centro do comando da minha vida, vai tudo bem, eu começo já a viver uma vida transformada. Então, vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, eu acabei não colocando aqui, mas vou ler para vocês, não tem problema. Logo nos primeiros versos, Paulo diz que ele gostaria que os colossos soubessem da luta que ele mantinha por eles e pelos laodicenses. Patrícia, por que a igreja de Laodiceia entrou aqui? Porque provavelmente a heresia que já influenciava Colossos também está influenciando a igreja de Laodicenses. Até porque, irmãos, a cidade de Laodiceia, ela ficava muito próxima, ela era vizinha de Colossos. Colossos estava próxima de Éfeso, de Laodiceia, e essa igreja começou a sofrer também a influência desses líderes. E aí Paulo, ele vem declarando que ele ora, mas ele ora para quê? Lá no versículo 2, se você estiver com a tua Bíblia, isso vai ser maravilhoso. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo utiliza a palavra mistério aqui, uma palavra que era muito usada pelas religiões gregas. Mas por que Paulo está fazendo uso desta palavra? Para mostrar a esse povo que está sofrendo com essa influência grega, que na realidade o maior mistério é Cristo. E que Cristo, ele estava no Antigo Testamento como sombras. Ontem eu falei da sabedoria, que era a personificação de Jesus Cristo, vista por Salomão. Jesus Cristo se revelou nessa terra. Como, Patrícia, como que eu adquiro o conhecimento de Deus? Andando com Jesus Cristo. Como que eu adquiro a comunhão com o Senhor? Tendo o seu entendimento. Olha bem, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Se você olhar em Efésios, a parte da armadura que protege a cabeça, a armadura espiritual que Paulo fala, é o capacete da salvação. Paulo está dizendo que quando eu tenho certeza da salvação, quando eu estou convicta do céu, a minha mente está protegida. Pedro diz: cingi-vos o lombo do vosso entendimento, porque vocês têm um inimigo que anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha bem que os apóstolos, eles apontam para nós protegermos a nossa mente. E Paulo aqui aos Colossos está dizendo que eles precisam ter convicção de entendimento, convicção de quem é Jesus, convicção de quem é o Senhor na vida deles. Porque quando eu estou convicta de quem é Cristo, logo eu começo a conhecer Deus e conhecer a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é diferente de inteligência. Olha que Paulo falou de inteligência aqui, mas ele aponta também para a sabedoria. Porque a inteligência, eu posso ser muito inteligente, eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, mas eu posso não ser sábia.
Porque sabedoria está relacionada a um comportamento, a uma atitude acertada, a uma atitude correta. Olha que quando Salomão apresentou sua sabedoria, ele conseguiu, em um momento difícil, tomar uma atitude correta. Quando a história daquelas duas mães, aquilo ali foi sabedoria. Então ele soube agir de forma correta. E Deus tem isso para nós. Comece a conversar com a Bíblia quando você for lendo. Olha bem o que ele diz ali no versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo, Senhor, assim andai nele. Irmãos, fica comigo aqui rapidinho. Olha o que Paulo está falando aqui no versículo 4. Por que eu preciso compreender? Por que eu tenho que entender a palavra de Deus? Por que eu preciso me relacionar com Cristo? Para não ser levada por qualquer argumento. Esse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo está mostrando que Jesus Cristo está acima das filosofias. Lembra que ontem eu falei que há várias teorias surgindo? Entenda que Jesus Cristo está acima de todas. E se estas não colocam ele como centro, então corra dessas filosofias. Porque senão você será enganado, você será levado por falsos ensinos. Então, não é à toa que eu busco o conhecimento do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui nessa aula, irmão, sobre Colossenses em vão. Eu não escolhi essa carta em vão para começarmos o estudo do saber Bíblia. Eu escolhi a carta de Colossenses como base do estudo saber Bíblia. Porque essa carta, ela exalta Jesus Cristo e ela prova ao cristão que o seu relacionamento com o Senhor tem um propósito. Qual? O propósito de resguardá-lo, o propósito de protegê-lo contra todo ataque do inimigo, contra toda mentira, contra todo ensinamento errado, contra toda heresia, trazendo através desse relacionamento uma vida transformada. Então, quando fala andai nele, assim como pela fé nós recebemos Cristo pela fé, Jesus também deve ser o nosso padrão de vida. Amém, irmãos? No versículo 7, olha que ele continua. Arraigados, ou seja, arraigados, que você consiga estabelecer e se fixar. Onde? Em Jesus. Edificado nele, confirmado na fé, assim como foste ensinado nela abundando em ação de graça. Então, irmãos, nós começamos em um ensinamento sobre Jesus, não muda isso. Nós não precisamos colocar fantasias no Evangelho de Cristo. Nós não precisamos colocar luzes em um Evangelho que já é a luz. Nós não precisamos colocar brilho em um Evangelho que já tem esse brilho. Jesus Cristo já é suficiente em si. Então, Paulo continua dizendo, cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Por que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você assistiu a aula de ontem, você viu que a igreja de Colosso acreditava que Jesus era uma emanação da divindade. E aqui ele está falando, não, Jesus não é uma emanação, porque nele habita o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E nele nós estamos perfeitos, porque ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Jesus Cristo é aquele que comanda,
é aquele que lidera o corpo de sua igreja. E aí eu estou falando de uma igreja universal. Eu não estou falando de uma igreja denominacional. Eu não estou trazendo aqui a ideia de placas, de rótulos. Eu estou trazendo aqui a ideia de todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como Salvador. Esses fazem parte da igreja do Senhor, do seu corpo. E Ele comanda esse corpo. Agora, irmãos, em nome de Jesus, se Cristo governa a tua vida, você precisa conhecê-lo. Você precisa se relacionar com Jesus. Você precisa ter sensibilidade a Jesus. Paulo diz que quando menino, ele falava como menino e ele agia como menino. Mas depois de um homem, ele falava como homem. O que Paulo está falando? Nós cristãos precisamos amadurecer. O teu e o meu relacionamento com Cristo não pode continuar superficial. Eu não posso ficar em uma superfície nesse relacionamento. É como um casal que se conhece, namoram, noivam e casam-se. E quando se casam, o relacionamento se torna extremamente profundo, onde um começa a conhecer o outro pelo olhar, começa a conhecer o que agrada, o que desagrada, porque eles agora vivem juntos. E é isso que Paulo está falando à igreja de Colosso. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais breve, mas se você tiver dúvidas, pode colocar aqui nos comentários. Agora, a partir do versículo 11, Paulo vai mostrar que Jesus Cristo está acima do legalismo. Lembra que eu falei na primeira aula que tinha também a influência de rituais judaicos? Paulo começa então a fazer alusão à circuncisão. A circuncisão judaica tirava a pele do órgão genital do homem como fosse uma limpeza. E aqui Paulo está falando que o cristão, ele foi circuncidado em Cristo. Mas ele foi circuncidado dos pecados. Não foi uma circuncisão comum. Não foi uma circuncisão feita por homens. Como que foi essa circuncisão? Nós fomos sepultados com Jesus Cristo no batismo. Eu gosto muito de falar do batismo, porque o batismo é apenas uma figura daquilo que você já confessou dentro de você. O batismo é você confessando publicamente que você decidiu agora viver um relacionamento compromissado com Jesus. Volto para o casal. O casal, quando se comprometem um com o outro, eles estão se comprometendo em não trair, eles estão se comprometendo em cuidar, eles estão se comprometendo em alegrar, eles estão se comprometendo em vários aspectos. O batismo do cristão não é diferente. Eu me comprometo a ter uma nova vida em Jesus. E olha que já começou aqui o que eu tinha falado quando nós começamos a anunciar este projeto do Saber Bíblia. A tua vida, irmão, vai ser transformada. A tua vida não vai ser aquela de você saber falar aleluia, glória a Deus, está repreendido. Não. A tua vida precisa ser transformada de dentro para fora. Você começa a ter uma nova mentalidade no Senhor Jesus. Lá no Instagram nós estamos lendo o livro Batalha da Mente. E nesse livro a autora Joyce Meyer, ela vai falando de uma vida que é transformada através do relacionamento com a palavra de Deus. Quando eu começo a aplicar a palavra de Deus na minha vida. E eu não posso aplicar a palavra de Deus aleatoriamente. Eu vou aplicar as bênçãos, mas não aplicarei os deveres. É impossível. É impossível aplicar o Salmo 91 à minha vida, mas não aplicar aquilo que ele exige de mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, eu preciso morar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo para vivenciar as bênçãos que aquele salmo decreta para a minha vida. Então, Paulo está falando que Jesus Cristo está acima de legalismo. Jesus Cristo, ele fala, o relacionamento com Cristo fala de um relacionamento prático. Olha bem, vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne.
Mas Jesus vos vivificou juntamente com ele. Olha o que eu até grifei aqui. Perdoando-vos todas as ofensas. Perdoando-vos todas as ofensas. Jesus fez isso por nós. Ele riscou a cédula que era contra nós. Isso é incrível. A cédula que Paulo está fazendo alusão era um documento assinado pelo devedor. Você sabe, hoje isso ainda é real, que se você assina algo, logo você se comprometeu. E você não tem como voltar atrás, a tua assinatura está ali. Hoje tem digital, hoje tem várias outras coisas, mas enfim, ali está o teu compromisso. Na lei, nos rituais, nas práticas, tinha a minha assinatura como devedora. E por mim só, por minha capacidade humana, eu iria falhar. Mas Jesus pegou essa cédula e cravou na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele te justificou. Eu não sei se você sabe o poder disto, mas Jesus te fez justo. Ele te fez justo pelo sangue dele, não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço. Então, Patrícia, eu estou livre, não preciso fazer nada? Não, irmãos. Mas ontem eu falei sobre isso, você faz porque você é salvo. O ministério da reconciliação, você quer agora sentar-se à mesa e se relacionar com Deus. Irmãos, é viver o profundo com o Senhor. É sair desse relacionamento de falar, ai, graças a Deus eu vou ser salvo e acabou. Existe um propósito na tua vida, você veio com um propósito nessa terra. E quando se vive esse propósito, o cristão que quer conhecer a palavra de Deus, ele vive em intensidade esse relacionamento. Porque ele entende que Jesus Cristo cravou na cruz e o justificou, e agora ele tem direito de entrar diante de Deus e falar com Deus e ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus, Deus não se preocupa só com as grandes coisas que nós precisamos. Deus se preocupa com as mínimas. Volto a falar da minha filha de 7 anos. Minha filha de 7 anos me pede grandes coisas. Às vezes ela fala, mãe, eu queria tanto ter um cavalo. E às vezes ela me fala, mãe, você me dá um copo de água? E entenda que esse é o nosso relacionamento com Deus. Deus se preocupa com um copo de água que você quer. Deus se preocupa com um grande sonho que você tem. Deus é o teu Pai. Quando você entende que Jesus Cristo conquistou o relacionamento, a reconciliação para você, você não abre mão dessa reconciliação. Você não abre mão desse direito de entrar na sala do trono e falar com Deus. Você não abre mão de conversar com o Senhor. E olha bem, vai além, porque Paulo diz assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Gente, isso é lindo, isso daqui é um poema magnífico de Paulo. Mas vai muito além de poema, porque é uma realidade. Despojar é desarmar. Jesus Cristo desarmou o exército adversário, o exército que te acusa, o exército que diz que você não pode porque você não conseguiu talvez ler a Bíblia toda no ano, como você falou lá em janeiro do início desse ano de 2023. Aí Satanás começa a soar no teu ouvido, e aí você não é digno, você não pode, você não consegue. Mas Jesus Cristo, ele desarmou o exército adversário e os expôs publicamente. Porque quando você olha para Jesus, para aquela cruz vazia, porque ele não está ali, quando você olha para a cruz vazia, você fala assim, peraí, Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou, sentou à direita do Pai e um dia ele voltará para me buscar. Ele me fez digno de entrar na sala do trono. Ele me fez digno de falar com Deus. Então, irmãos, ainda na sua fraqueza, ainda na sua fragilidade,